Olá pessoa, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. E se você está de saco cheio daquelas reuniões sem pé nem cabeça, sem começo nem fim, que duram horas e não dão em nada, esse vídeo é para você. Eu vou te dar 7 dicas para você ter uma reunião produtiva. E aí pessoa, tudo bem? Essas reuniões que acabam com a nossa rotina, enchem a nossa agenda, tomam um tempo danado e liga nada a lugar nenhum. Tem coisa pior nessa vida, não é verdade? Você que gerencia, você que é executivo, diretor, supervisor, não importa. Certamente você já passou por poucas e boas em reuniões intermináveis que ligam nada a lugar nenhum. Parece a Transamazônica, não é verdade? Então eu trouxe aqui 7 dicas para você ter reuniões produtivas, bacanas, e com certeza se você aplicar essas dicas que eu vou dar aqui, sem dúvida alguma, você vai ter mais êxito. Dica número 1, marque com antecedência suas reuniões, informe para as pessoas a pauta, o assunto que vai ser tratado e peça para que elas se preparem. Se elas fizerem assim, com certeza vão chegar mais preparados, os assuntos serão mais objetivos durante a reunião. Então essa dica é matadora. Informe as pessoas antes. Eu já cansei de ir na reunião sem saber do que ia tratar, né? Então, isso é muito ruim, né? As pessoas irem preparadas, né, com seus relatórios, informações, contribuições, ideias, você ganha muito tempo. Dica número 2, determine o tempo da reunião. A reunião tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter hora para começar e hora para terminar. Então, a palavra-chave para uma boa reunião é disciplina. Disciplina é a chave para você não se perder numa reunião e ela ficar toda bagunçada, extensa demais, muito demorada e sem resultado nenhum. Então, tem que ter hora para começar, rigorosamente, tem que ter hora para terminar. Se você controlar a hora, o tempo de duração da reunião e acabar a reunião dentro do horário, né, não deixar a coisa se esticar, com certeza, ao longo do tempo, você e a sua equipe vão acabar desenvolvendo mais disciplina, mais critério na hora de colocar os assuntos para que os assuntos não se estendam demais. Seja exigente com o horário, tanto de começar quanto de terminar. Legal? Dica número 3. Combine com as pessoas a regra do jogo. Toda reunião, quando eu tenho uma reunião grande, envolve muitas pessoas, eu normalmente negocio com as pessoas o que pode e o que não pode. Perfeito? Então eu calibro ali as expectativas no começo da reunião, mas principalmente eu comento aquilo que não pode haver. Então, primeira coisa, reunião não pode ter contação de caso, não vale contar caso. A pessoa começa a contar um caso, inclusive aconteceu uma vez, uma situação, e aí, né, perde-se vários minutos contando uma história para poder citar um exemplo. Então não vale citar exemplo, citar caso, isso aí só faz com que a coisa fique mais improdutiva. Não vale combater a ideia do outro. Quando você combate a ideia da outra pessoa, você está tirando a oportunidade do grupo de pensar, de criar, de co-criar, de dar sugestões e de fazer transformações. Se você fica limitando o pensamento alheio, né, da outra pessoa, se você interfere no que o outro está falando, as pessoas já não vai dar a segunda ideia. Então, é preciso ter um ambiente aberto, onde as pessoas possam participar, onde elas podem dar sugestões, criar e eventualmente elas vão falar alguma bobagem, não tem problema, mas o espaço tem que ser aberto. Quando você não tem espaço aberto, você não tem inovação, você não tem transformação. Outra regra de ouro é que não vale monopolizar a palavra. Se você vai para uma reunião e uma pessoa só fala o tempo inteiro, aquilo foi um monólogo, aquilo não foi um diálogo, né? Então essa regra é muito importante para ter uma reunião produtiva. E não vale sair do foco. Se você permite que as pessoas comecem a divagar sobre outros assuntos, colocar outros temas na pauta, a reunião vai ficar sem rumo, tá certo? Então se você marcou uma reunião para falar de um assunto, fale daquele assunto. Se surgir um assunto muito importante, muito relevante, anota e deixa para uma outra oportunidade, deixa para depois, mas resolve o assunto daquela reunião. Senão, você sempre vai se perder, nunca vai ter pé nem cabeça as conversas que você levar para uma reunião, ok? Então essas são coisas importantes para você negociar com as pessoas, né? Combinar as regras com as pessoas do que pode e o que não pode, ok? Dica número 4, foque o olhar das pessoas sempre para a solução e não para o problema. Quando você desenvolve um olhar de gestão ou das pessoas que participam da reunião sempre
focado na solução, você não vai ficar justificando, você não vai permitir que as pessoas fiquem ali contando história, por que não fez, por que deu errado. Foque na solução. O importante é buscar a solução para os problemas. Um bom gerente, um bom gestor, um bom líder é aquele que resolve problemas. Então, se você ficar perdendo muita energia sua ou das pessoas, ou permitir que as pessoas fiquem contando história demais, a gente não consegue focar no que é importante, que é resolver os problemas. Normalmente, quando há discussão no ambiente de trabalho, é porque as pessoas estão buscando culpados. E isso é a coisa mais improdutiva que existe. Coloque a sua energia na solução, ok? 5. O líder é o facilitador. Ele faz perguntas. Um bom líder chama a sua equipe, promove o diálogo, faz boas perguntas e essas perguntas impulsionam as pessoas a participar, a interagir, a colocar sua contribuição naquela reunião. Então, se o líder vai para uma reunião e ele fica blá, 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 as pessoas começam a dormir, tá certo? Um bom líder é aquele que sabe fazer perguntas. E na medida em que você faz perguntas, você coloca as pessoas para pensar e participar, obrigatoriamente, né? Ninguém resiste a ficar quieto diante de uma boa pergunta. Então, saiba provocar as pessoas, você como líder, ok? Dica número 6. Defina um escriba. Defina uma pessoa para anotar aquilo que está sendo combinado. Não é fazer pauta, eu não sou muito chegado à pauta, aquela formalidade toda não, mas definir os principais tópicos que ficaram definidos naquela reunião ou que foram discutidos naquela reunião. Então, defina uma pessoa organizada, que consegue sintetizar rapidamente o que aconteceu, colocar isso no papel e formalizar para as pessoas depois por e-mail, para você ter o controle do que aconteceu ali, né? Até para você ter um acompanhamento ao longo do tempo. Então, na tua equipe sempre tem alguém com um viés bacana, que tem mais habilidade, mais organização, então aquela pessoa vai ser a escriba, né? Ou escriba. Ela vai anotar tudo ali que aconteceu para poder mandar. Sempre de forma sintética. Eu não gosto de ata porque fica uma coisa muito burocrática. Eu gosto de organizar em tópicos o que foi discutido, as ações que foram feitas. Isso é que é fundamental, ok? E a dica número 7 e principal de tudo isso é o seguinte: toda reunião tem que terminar com um plano de ação, criatura. Você não pode se permitir sair de uma reunião sem um plano de ação do que ficou combinado ou das ações que ficaram combinadas. Então, aquele escriba que a gente falou na dica anterior também é responsável por escrever as ações. Então, o que é uma ação? O que ficou definido? Né? O que a gente vai fazer sobre isso? Qual a pessoa responsável e o prazo que ela tem para executar aquela ação, tá certo? Então, toda reunião produtiva tem que terminar com um plano de ação. Se você não faz um plano de ação, se você não encerra uma reunião com um plano de ação, essa reunião terminou sem pé nem cabeça. Ela não disse para que veio. Para uma reunião ser produtiva, ela tem que ter um produto no final. E um bom produto são ações que ficaram combinadas entre as pessoas, com aceite das pessoas e com responsáveis para executar as ações com prazo determinado. Isso é fundamental para uma reunião produtiva. Legal? Se você aplicar essas 7 dicas que eu disse aqui, com certeza você terá uma reunião super produtiva, né? O seu dia a dia com a tua equipe vai mudar da água para o vinho, pode ter certeza. E aí, você gostou desse vídeo? Então clica aqui, dá um joinha pra gente, se inscreve no nosso canal para você ficar sempre nutrido com ótimos conteúdos sobre liderança. Ativa aqui a sinetinha para você saber as novidades. Sempre que a gente publicar um vídeo, você vai saber em primeira mão. E acompanha a gente aí nas redes sociais. No nosso site liderhd.com tem muito mais conteúdo sobre liderança, muitos insights sobre autoconhecimento para você ser um líder de alto nível, um líder HD. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Até mais.